Ela era a tesoureira de uma igreja famosa, mas vivia como milionária com o dinheiro dos fiéis. Tinha 3 amantes, incluindo um dos traficantes mais perigosos do Rio. E quando a verdade veio à tona, a multidão queria queimá-la viva. Essa é a história real da mulher que usou a fé para construir um império de mentiras. Em Santa Cruz, bairro que pulsa entre a fé e o desespero, ergue-se majestosa a Igreja Pentecostal Renascer em Cristo. Suas torres douradas refletem o sol carioca, enquanto milhares de fiéis atravessam seus portões semanalmente, carregando esperanças e ofertas para o altar. Mas por trás dos vitrais coloridos e dos cânticos de aleluia, uma trama sombria se desenrolava há 5 anos. Uma mulher havia transformado a casa de Deus em seu império pessoal de luxo e mentiras. Seu nome era Marta Conceição dos Santos. Morena de pele escura, olhos penetrantes e sorriso que escondia segredos mortais. Aos 42 anos, ela havia se tornado a tesoureira mais poderosa e temida de toda a região. Marta chegou à Igreja Renascer em 2019, apresentada pelo pastor Josué como uma mulher de Deus enviada para nos ajudar a prosperar. Casada com Roberto, um mecânico honesto que trabalhava em uma oficina local, ela parecia ser apenas mais uma fiel dedicada. Mas Marta tinha planos maiores. Nos primeiros meses, ela se mostrou excepcional com números. Organizava campanhas, aumentava a arrecadação e sempre tinha ideias para multiplicar as bênçãos. O pastor Josué, impressionado com os resultados, decidiu nomeá-la tesoureira oficial. Irmã Marta tem o dom da administração, declarou ele do púlpito. Deus escolheu ela para cuidar de nossas finanças. O que ninguém sabia era que Marta já havia começado seu jogo duplo. Nas noites em que Roberto dormia cedo, ela saía pelas ruas de Santa Cruz com documentos falsos no nome de Maria Santos e Márcia Conceição. Tinha conexões que iam muito além dos muros da igreja. Uma dessas conexões era Ratão, um dos traficantes mais perigosos do Complexo da Pedreira. Alto, cheio de tatuagens e dono de um sorriso cruel, ele controlava o movimento de drogas em 3 favelas. Marta o conheceu em um bar na Zona Oeste e o que começou como conversa casual se transformou em algo muito mais perigoso. Você tem cara de quem sabe fazer dinheiro, disse Ratão na primeira noite em que saíram juntos. E eu gosto de quem pensa grande. Roberto, o marido, continuava consertando o carro sem desconfiar que sua esposa construía um império de mentiras. Todas as noites, ela chegava em casa com histórias sobre reuniões administrativas e visitas aos necessitados. Ele acreditava piamente em cada palavra. Minha Marta é uma mulher abençoada, dizia ele para os vizinhos. Deus está usando ela para fazer grandes coisas na igreja. Enquanto isso, o pastor Josué descobria outro lado de Marta. Ela havia começado a aparecer em seu gabinete depois dos cultos, sempre com desculpas sobre prestação de contas e planejamento financeiro. Mas as conversas rapidamente se tornavam pessoais. Josué, casado há 20 anos com Dona Glória, se via encantado pela inteligência e sedução de Marta. Ela sabia exatamente o que dizer, como tocar em suas inseguranças e alimentar seu ego. Pastor, o senhor é um homem de visão, sussurrava ela durante suas reuniões privadas. Com a administração certa, essa igreja pode se tornar a maior do Rio de Janeiro. A primeira traição aconteceu em dezembro de 2019, no escritório da igreja, depois de um culto especial de fim de ano. Marta havia planejado tudo. Sabia que Dona Glória estava visitando a mãe em Minas Gerais e que Roberto trabalharia até tarde na oficina. A partir daquele momento, pastor Josué se tornou refém de seus próprios desejos e do silêncio de Marta. Mas havia um terceiro homem na vida dela, Ratão. Com ele, Marta explorava seu lado mais selvagem e perigoso.
Eles se encontravam em motéis da Baixada, em festas clandestinas e até mesmo em um apartamento que ela havia alugado com identidade falsa em Copacabana. Você não é igual às outras, dizia Ratão, contando maços de dinheiro sujo em cima da cama. Você tem estilo para coisa. E Marta realmente tinha. Ela usava o dinheiro da igreja para financiar seus encontros, comprava roupas caras para impressionar Ratão e sempre voltava para casa com histórias convincentes sobre seu trabalho social. Com acesso total às finanças da igreja, Marta começou seu esquema de desvio sistemático. A Igreja Renascer arrecadava em média 200 mil reais por mês entre dízimos, ofertas e doações de empresas locais. Marta desviava pelo menos 60% desse valor. Ela criou um sistema sofisticado. Abria contas bancárias com identidades falsas, emitia recibos falsos para doações inexistentes e até mesmo vendia bênçãos especiais por valores exorbitantes para fiéis mais abastados. A fé move montanhas, dizia ela para os fiéis mais ricos, mas uma oferta especial move montanhas mais rápido. Dona Eulália, uma senhora de 70 anos que havia perdido o marido, chegou a doar 50 mil reais para uma suposta campanha de evangelização na África. O dinheiro foi direto para a conta pessoal de Marta. Seu Antônio, dono de uma pequena construtora, contribuiu com 80 mil para a construção de um orfanato. Nunca viu nem tijolo sendo assentado. O dinheiro desviado financiava um estilo de vida luxuoso que começou a chamar a atenção. Em 2020, Marta comprou um Honda Civic. Em 2021, trocou por um Corolla. Em 2022, chegou à igreja dirigindo uma BMW. Deus está me abençoando, explicava ela quando questionada. A Bíblia diz que o Senhor quer nos prosperar. As roupas também mudaram. Saiu dos vestidos simples e passou a usar peças de grife. Bolsas, Louis Vuitton, sapatos Christian Louboutin, relógios Rolex. Seu guarda-roupa valia mais que a renda anual de muitos fiéis. As viagens internacionais começaram em 2022. Primeiro foi Paris, depois Londres, em seguida Nova York, sempre com a desculpa de congressos evangélicos e intercâmbio religioso. É importante a igreja estar conectada com o movimento mundial, justificava ela para o pastor Josué, que não ousava questioná-la. Para completar sua transformação, Marta contratou seguranças particulares, 2 homens robustos que a acompanhavam discretamente nos cultos e eventos da igreja. Uma precaução necessária, dizia ela. O diabo está irritado com nosso crescimento. O pastor Josué sabia que algo estava errado, mas não conseguia agir. Marta havia se tornado expert em chantagem emocional e psicológica. Durante seus encontros íntimos, ela sempre deixava o celular esquecido ligado, gravando conversas comprometedoras. Tinha fotos, mensagens e até mesmo vídeos que poderiam destruir a reputação do pastor. Josué, dizia ela com um sorriso cruel quando ele tentava questionar algum gasto. Você realmente quer que eu conte para Dona Glória sobre nossa conversa de ontem à noite? O pastor se calava imediatamente. Marta também sabia de outros segredos da igreja. Descobriu que o pastor Josué havia desviado dinheiro anos antes para pagar dívidas pessoais. Tinha gravações de reuniões onde ele admitia ter usado ofertas para reformar sua casa particular. Somos parceiros, lembra? Sussurrava ela. Você cuida dos cultos, eu cuido do dinheiro, todo mundo fica feliz. A situação se tornou tão tensa que Josué começou a ter pesadelos. Acordava suando, imaginando sua família descobrindo tudo, sua congregação o expulsando, sua carreira ministerial acabando. Dona Glória, sua esposa, percebia que algo estava diferente. Josué, você anda muito estranho, dizia ela. Parece que está escondendo alguma coisa. É só o peso do ministério, minha filha, respondia ele, evitando olhar nos olhos dela. Enquanto isso, Marta se sentia invencível. Tinha 3 homens na palma da mão.
um marido que a idolatrava, um pastor que a temia e um traficante que a desejava. Controlava centenas de milhares de reais e vivia como uma rainha. Mas toda mentira tem prazo de validade. Os fiéis começaram a desconfiar quando perceberam que as promessas nunca se cumpriam. A igreja continuava com os mesmos problemas: banheiros quebrados, som defeituoso, cadeiras velhas e rachadas. "Onde está o dinheiro que a gente doa?" começou a perguntar Dona Conceição, uma das mais antigas da congregação. "Irmã Marta sempre fala em melhorias, mas nunca vejo nada sendo feito", murmurava seu João no final dos cultos. A primeira pessoa a levantar suspeitas publicamente foi Irmão Carlos, um contador aposentado que frequentava a igreja há 15 anos. Ele começou a fazer perguntas durante as reuniões administrativas. "Irmã Marta, poderia nos mostrar os relatórios financeiros dos últimos meses?" "Irmão Carlos", respondia ela com um sorriso forçado, "os relatórios são documentos complexos. O pastor e eu cuidamos dessas questões técnicas." "Mas a transparência não é um princípio bíblico?" insistia ele. "Claro que é, mas existe uma hierarquia na casa de Deus", interferia o pastor Josué, claramente nervoso. Irmão Carlos não se convenceu e começou sua própria investigação. Passou a anotar tudo: quantos fiéis havia nos cultos, estimativas de arrecadação, gastos declarados pela igreja. Os números não fechavam. Paralelamente, Roberto, o marido de Marta, estava começando a fazer perguntas em casa. "Marta, de onde você tirou dinheiro para comprar essa bolsa?" "Foi um presente das irmãs da igreja, meu amor. Elas fizeram uma vaquinha." "E o carro novo?" "A igreja precisava que eu tivesse um transporte condigno para as visitas pastorais." Roberto não era burro, apenas confiava cegamente na esposa. Mas as respostas começaram a soar estranhas até para ele. O ponto de virada aconteceu quando Dona Eulália, a senhora que havia doado 50 mil arralhos para a evangelização na África, recebeu uma ligação de sua neta que morava nos Estados Unidos. "Vó, recebi uma mensagem estranha no Facebook. Uma mulher chamada Márcia Conceição estava postando fotos de viagem pela Europa, usando seu nome completo nas marcações. Você conhece ela?" Dona Eulália gelou. Ela conhecia apenas uma Márcia na igreja. Marta, que às vezes usava esse nome como diminutivo. Irmão Carlos uniu forças com Dona Eulália e mais 3 fiéis: seu Antônio, o da construtora, Irmã Francisca, secretária aposentada, e Diácono Paulo, ex-policial militar. Eles formaram um grupo investigativo informal, se reunindo nas tardes de quinta-feira na casa de Irmão Carlos para estudos bíblicos. Na verdade, estavam compilando evidências contra Marta. Diácono Paulo, com seus contatos na polícia, conseguiu informações sobre as identidades falsas. Descobriu que existiam pelo menos 4 CPFs diferentes em nome de variações do nome de Marta: Maria Santos, Márcia Conceição, Marta Silva e Marta Santos. "Essa mulher é uma criminosa profissional", disse ele para o grupo. "Isso aqui é formação de quadrilha." Irmã Francisca, que entendia de documentação, ajudou a rastrear as movimentações bancárias através de informações públicas. Descobriram contas em bancos diferentes, todas movimentando quantias altas. Dona Eulália trouxe as fotos das redes sociais. Marta, usando o nome de Márcia Conceição, havia postado dezenas de fotos em Paris, Londres e Nova York, usando roupas caríssimas, hospedada em hotéis 5 estrelas, fazendo compras em lojas de grife. "Olha aqui", disse Dona Eulália mostrando uma foto. "Ela está no Louvre, com uma bolsa que custa mais que meu salário de aposentada inteiro." Seu Antônio contribuiu com informações sobre as empresas que faziam doações para a igreja. Ele conhecia os donos e descobriu que várias doações registradas por Marta nunca foram realmente feitas. A construtora Silva nunca doou os 30 mil réis que aparecem no relatório, contou ele.
Eu conheço o Silva pessoalmente. Ele disse que nunca nem ouviu falar dessa igreja. O grupo decidiu que precisava de mais evidências antes de fazer qualquer acusação pública. Diácono Paulo sugeriu uma estratégia mais arriscada. Precisamos pegar ela em flagrante, descobrir onde ela guarda o dinheiro, como faz as transferências. Foi então que decidiram seguir Marta durante uma de suas viagens missionárias. Em julho de 2024, Marta anunciou mais uma viagem missionária, dessa vez para estabelecer parcerias com igrejas europeias. Ela partiria numa quinta-feira e voltaria na segunda seguinte. O grupo investigativo se organizou. Diácono Paulo e seu Antônio iriam segui-la até o aeroporto. Irmão Carlos e irmã Francisca investigariam suas atividades na cidade durante sua ausência. No aeroporto, a primeira surpresa. Marta não estava sozinha. Ela embarcou acompanhada de um homem alto, tatuado, que claramente não era Roberto, nem parecia ser um missionário. "Anota aí", sussurrou o diácono Paulo para seu Antônio. "Ela está viajando com outro cara. Irmão Carlos e irmã Francisca, enquanto isso, foram até o apartamento que descobriram estar no nome de Márcia Conceição, em Copacabana. Conversaram com vizinhos, porteiros e descobriram que Márcia morava ali há 2 anos. Recebia visitas de homens diferentes e sempre pagava tudo em dinheiro. Uma vez vi ela chegando com malas de dinheiro, contou o porteiro do prédio. Literal, malas cheias de dinheiro vivo. O grupo também descobriu que Marta mantinha uma conta corrente no nome de Maria Santos, no Banco do Brasil da Barra da Tijuca, por onde passavam centenas de milhares de reais mensalmente. Mas a descoberta mais chocante veio quando o diácono Paulo usou seus contatos policiais para investigar o homem que viajou com Marta. O nome verdadeiro dele é Antônio Carlos da Silva, mas todo mundo conhece como Ratão, explicou seu contato na delegacia. Ele é um dos traficantes mais procurados do Rio, comanda o tráfico no Complexo da Pedreira e tem envolvimento com pelo menos 5 homicídios. O grupo ficou em choque. Marta não estava apenas roubando a igreja, estava envolvida com o crime organizado. Quando ela voltou da viagem missionária, no culto de quarta-feira, contou histórias emocionantes sobre conversões na França e parcerias com igrejas históricas de Paris. "Vi Deus se mover de forma poderosa", declarou ela do púlpito, sob aplausos da congregação. Mas o grupo investigativo sabia a verdade. Através das redes sociais, haviam acompanhado sua viagem real. Marta e Ratão passaram 5 dias em Paris, hospedados no Hotel Plaza Athénée, fazendo compras na Champs-Élysées e jantando em restaurantes que custavam mais de 1.000 euros por pessoa.